Você já ouviu falar dos Nefilins, mas quase ninguém fala sobre elas. As mulheres Nefilim, uma parte esquecida, apagada e talvez escondida da história. A maioria das pessoas conhece a versão básica. Anjos caídos desceram à terra, se relacionaram com mulheres humanas, e assim nasceram os Nefilins. Gigantes. Seres poderosos, violentos, fora de controle. Mas existe um detalhe perturbador que poucos percebem. Se existiam Nefilins, então também existiam mulheres Nefilim. E é aqui que o mistério realmente começa. No antigo livro de Enoque, encontramos relatos que não aparecem na maioria das Bíblias. Um texto considerado proibido por muitos, mas que descreve com detalhes o momento em que seres celestiais decidiram descer à terra. Eles eram chamados de vigilantes. Observavam a humanidade, em silêncio, até que algo mudou. Eles começaram a desejar as mulheres humanas. E então tomaram uma decisão que, segundo esses textos, mudaria completamente o destino do mundo. Eles desceram, não como observadores, mas como participantes. Se uniram às mulheres humanas. E dessa união nasceram os Nefilins. Mas quase ninguém faz a pergunta mais importante. O que aconteceu com as mulheres depois disso? Quem eram essas mulheres? E mais importante, o que elas se tornaram? Alguns estudiosos acreditam que essas mulheres não eram apenas vítimas de um evento sobrenatural. Elas foram escolhidas, selecionadas, por alguma razão. Talvez por sua aparência. Talvez por algo mais profundo. Algo que nem mesmo nós entenderíamos hoje. Filhas de humanos, mas ligadas a seres celestiais. Essas mulheres poderiam carregar algo único. Algo que não deveria existir. Há teorias de que, com o tempo, elas começaram a mudar. Não apenas fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente. Os vigilantes, segundo o livro de Enoque, ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Metalurgia, astrologia, encantamentos, segredos da natureza. Agora imagine isso sendo passado diretamente para essas mulheres. Elas não eram apenas mães dos Nefilins. Elas eram portadoras de conhecimento. Guardavam segredos que poderiam mudar civilizações inteiras. E talvez tenham mudado. Diferente dos gigantes, que eram descritos como caóticos e destrutivos. As mulheres Nefilim podem ter seguido outro caminho, mais silencioso, mais estratégico, mais perigoso, porque o caos chama atenção, mas o controle, não. Algumas teorias sugerem que essas mulheres eram incrivelmente inteligentes, observadoras, capazes de influenciar sem serem percebidas. Talvez líderes ocultas. Talvez conselheiras. Talvez algo ainda maior. E se isso for verdade, então o papel delas na história pode ter sido muito maior do que imaginamos. Mas tudo muda quando o mundo entra em colapso. Segundo os textos antigos, os Nefilins cresceram, se multiplicaram e começaram a consumir tudo ao seu redor. Recursos, terras, animais e até humanos. O mundo mergulhou no caos. Violência, destruição, corrupção. Foi nesse momento que, de acordo com essas narrativas, Deus decidiu intervir. Não apenas para punir, mas para apagar. Apagar uma linhagem que nunca deveria ter existido. E então veio o dilúvio. Um evento descrito em várias culturas ao redor do mundo. Uma inundação global que teria destruído quase toda a vida na Terra. Mas aqui está o ponto que poucos questionam. Se os Nefilins foram destruídos, o que aconteceu com as mulheres? Elas morreram junto com eles? Ou escaparam? Alguns acreditam que nem todos foram destruídos, que alguns sobreviveram e se esconderam. Se isso for verdade, então é possível que as mulheres Nefilim tenham continuado existindo, mas não mais como antes. Elas poderiam ter se misturado com os humanos novamente, se adaptado,
se escondido, passando despercebidas ao longo da história, e carregando consigo um legado invisível, um traço, uma marca, algo que nunca desapareceu completamente. Existem teorias modernas que vão ainda mais longe. Alguns dizem que certas linhagens antigas da humanidade, famílias poderosas, ou até figuras históricas influentes, podem ter herdado esse sangue, esse conhecimento, essa influência. Mas é aqui que tudo fica ainda mais estranho. Porque não há provas concretas. Apenas pistas, fragmentos, textos antigos, relatos espalhados, e um silêncio estranho, quando o assunto são as mulheres Nefilim. Por que falar tanto dos gigantes, mas ignorar completamente as mulheres? Por que essa parte da história quase não é mencionada? Será que foi esquecida? Ou escondida de propósito? Porque se existe algo mais perigoso do que força bruta, é o conhecimento. E talvez essas mulheres carregavam exatamente isso. Conhecimento demais. Há também relatos em diferentes culturas sobre mulheres misteriosas. Seres com aparência humana, mas com algo diferente. Algo difícil de explicar. Beleza incomum. Presença marcante. Inteligência fora do normal. Coincidência? Ou ecos de algo muito mais antigo? Talvez a história das mulheres Nefilim não tenha sido apagada. Talvez ela tenha sido fragmentada, espalhada em mitos, lendas, histórias contadas ao longo dos séculos, mas nunca reunida completamente. E talvez exista um motivo para isso. Porque algumas histórias não devem ser totalmente compreendidas. E se tudo isso parecer apenas teoria, apenas imaginação, então responda a uma simples pergunta. Se os Nefilins existiram, por que as mulheres dessa linhagem desapareceriam completamente, sem deixar rastros claros? Talvez elas não desapareceram. Talvez elas aprenderam a se esconder. E se isso for verdade, então a pergunta não é mais sobre o passado, mas sobre o presente. Será que essas mulheres, ou suas descendentes, ainda estão entre nós, vivendo vidas normais, ou influenciando o mundo de formas que nem percebemos? Talvez você nunca saiba. Talvez ninguém saiba. Porque os maiores segredos da história não são aqueles que foram esquecidos, mas aqueles que foram escondidos à vista de todos. E se o maior segredo da humanidade não forem os gigantes, mas sim as mulheres que ficaram nas sombras,